Começa agora mais uma edição do Inteiro Teor, que traz decisões da Justiça Federal da Primeira Região para você. Fique com a gente. Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconhece o direito de um ex-militar da Aeronáutica à anistia. Decisão judicial permite a instrutor de tênis voltar a dar aulas. Trabalhador rural com vínculo à atividade urbana não pode ser considerado segurado especial da Previdência. Saiba mais agora no Inteiro Teor. Um ex-militar da Aeronáutica teve reconhecido o direito à anistia. Ele participou da Revolução dos Sargentos em 1963 e, depois disso, foi dispensado. Para o TRF da Primeira Região, a Força Aérea deveria ter tratado o caso como uma questão disciplinar e não ter licenciado os envolvidos. Com a nova decisão, o militar foi reintegrado às Forças Armadas e promovido à mesma graduação que ocuparia se tivesse permanecido na Aeronáutica. É o que você vê na nossa primeira reportagem. Em 11 de setembro de 1963, teve início o movimento que foi conhecido como a Revolução dos Sargentos de Brasília. A volta dos sargentos foi uma tentativa política, contrariamente à lei da época, de ampliação dos direitos da cidadania. Era um movimento que basicamente congregava de cabos a suboficiais, que, entre outras aspirações, desejava a possibilidade de poder ser eleito e empossado em todos os níveis do poder legislativo. Na época, com 18 anos, seu Gilberto foi um dos militantes do movimento e acabou sendo preso pelo Exército. Totalmente isolado, sem ter contato com ninguém. Era prisão militar, mas o comportamento dele sempre era isso, que a gente não ia ter retorno. A gente ia para a Ilha das Cobras. Foi um momento muito chocante. Depois de um mês, os militares foram julgados e liberados. Seu Gilberto foi considerado inocente por ter apenas cumprido ordens. Mas teve uma surpresa quando chegou a Brasília para assumir seu posto. Foi dispensado. Para mim foi terrível, eu não ia sair. Adorava a aeronáutica. Eu não ia sair em hipótese nenhuma. E se eu estivesse lá, eu estava mais do que capitão, já estaria. Porque eu tinha orgulho. Ainda como tem até hoje. Um outro ex-militar da Força Aérea Brasileira que passou pela mesma situação do seu Gilberto recorreu à Justiça para requerer o direito de reintegração à aeronáutica na qualidade de anistiado, já que o movimento teve motivação exclusivamente política. O caso foi analisado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A grande discussão foi saber se realmente os participantes da Revolução dos Sargentos teriam direito à anistia. Para os magistrados, não houve dúvidas de que o movimento teve apenas motivação política, o que configura a condição de anistiado. Eles entenderam que nem a Comissão de Anistia, nem a União negaram a participação do ex-militar no movimento. Para os magistrados, a Força Aérea Brasileira deveria ter tratado o caso como uma questão disciplinar, com penas administrativas, e não ter licenciado os envolvidos. Por isso, a primeira turma condenou a União a promover o militar à graduação de segundo sargento, cargo que ocuparia se tivesse permanecido nas Forças Armadas até sua aposentadoria. O que a Constituição traz, o artigo 8º, é que uma vez reconhecida a condição de anistiado, esses militares devem ser indenizados, né? A regulamentação desse artigo 8º, ela veio prevista na Lei 10.559 de 2002, que estabeleceu as formas de retorno do militar, entendeu? À condição de anistiado político. Fora isso, eles também receberam direito às promoções que na carreira eles tivessem direito.
A Lei de Anistia foi publicada em 28 de agosto de 1979 para reparar as punições aplicadas aos cidadãos brasileiros que foram considerados criminosos políticos pelo regime militar entre 1961 e 1979. Mais tarde, em 2002, foi decretada uma nova lei que ampliou os direitos dos anistiados. Ela vale para pessoas que entre 1946 e 1988 foram penalizadas e impedidas de exercer atividades políticas. Reconhecimento pelo qual seu Gilberto espera ansioso, já que ele também está buscando esse direito na justiça e não esconde a emoção só de pensar em poder vestir a farda novamente. O reconhecimento, a minha volta de militar. Eu tenho orgulho de receber a farda de novo, isso aí tudo eu até engato. Eu tenho esperança. Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir. Justiça Federal entende que ser treinador de tênis não é exclusividade de educador físico. Vínculo de atividade urbana descaracteriza trabalho rural para fins da Previdência. É daqui a pouco, aqui no Inteiro Teor. Para ser um bom professor, é preciso ter didática, conhecimento técnico e experiência na área. Mas alguns conselhos regionais e federais exigem que o profissional tenha registro para dar aulas. Um instrutor de tênis foi autuado e impedido de trabalhar, mas ele não aceitou a imposição e procurou os tribunais. A Justiça Federal entendeu que ser treinador de tênis não é exclusividade do educador físico. A repórter Daniela Garcia conta os detalhes da decisão judicial que permitiu ao professor voltar a dar aulas. De acordo com o entendimento da Justiça, assim como na yoga, nas artes marciais e no boxe, o treinador de tênis tem liberdade de atuação profissional. O inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal é claro ao determinar que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei. Foi com base na principal lei do país e considerando que a profissão de professor de tênis é um trabalho informal não regulamentado em lei que a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu não ser necessário o registro profissional para exercício da atividade. A questão chegou à Justiça porque um instrutor de tênis no Mato Grosso queria garantir o direito de ministrar aulas independentemente de registro no Conselho Regional de Educação Física da 17ª Região. Afirmou que sempre participou de torneios da Confederação Brasileira de Tênis e foi campeão na maioria deles. Alegou ainda que apenas transfere o que aprendeu sem dar qualquer orientação nutricional ou preparação física. Portanto, considera indevida a exigência de inscrição no Conselho. O CREF diz que a modalidade de instrutor de tênis é um treinamento especializado de competência do profissional formado em educação física. Não se trata de apenas da modalidade tênis especificamente ser obrigatório o registro profissional no Conselho de Educação Física, visto que o exercício profissional das atividades de educação física e dentre estas está incluído o esporte e a designação do profissional de educação física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados de acordo com a Lei 9696/98. Ao analisar o caso, o relator, desembargador federal Novelli Villanova, destacou que se trata mesmo de profissão não regulamentada e citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a atividade exercida pelo professor de tênis não depende de formação acadêmica nos termos da Lei 9.696 de 98, que regulamenta a profissão de educador físico. Agricultores familiares, pescadores artesanais e indígenas.
São considerados segurados especiais da Previdência e podem solicitar a aposentadoria por idade antes dos demais segurados. Mas precisam cumprir alguns requisitos. Saiba mais detalhes de como isso funciona na prática na reportagem de Márcio Fontinelli. Quando dizemos que o Brasil é um grande campo fértil, acredite, não é exagero. Os números não mentem. Segundo dados do IBGE, o país tem mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários. São mais de 350 milhões de hectares cultivados, ou seja, 41% do total do país. Ainda de acordo com o IBGE, essas terras contam com o esforço e a dedicação de 10 milhões de trabalhadores. São homens e mulheres que dedicam a vida exclusivamente a tirarem o sustento do campo. Trabalhar debaixo de sol, de chuva, ficar exposto a produtos químicos e até mesmo aos perigos da natureza. A vida de quem trabalha no campo nem se compara com a vida de quem trabalha na cidade. É por isso que, quando se trata de aposentadoria, o caso deles é tratado de forma diferente. São 3 situações. Para a aposentadoria rural por idade, é necessário que o trabalhador cumpra os seguintes requisitos: ter 60 anos completos, no caso dos homens, 55 anos completos, no caso das mulheres, além de 15 anos de contribuição. Já para a aposentadoria por tempo de contribuição, são 35 anos de contribuição para os homens e 30 anos de contribuição para as mulheres. Na condição de segurado especial, como não há contribuições regulares ao INSS, o trabalhador pode se aposentar ao cumprir 60 anos completos para os homens, 55 anos completos para as mulheres, 15 anos de atividade rural comprovada. E quem são esses trabalhadores rurais? A definição está no artigo 11 da Lei 8.213, que trata da Previdência Social. Basicamente, são as pessoas que vivem exclusivamente da agricultura e que não têm vínculos com atividades urbanas. Quando a vida na cidade passa a ocupar o lugar dos afazeres no campo, o trabalhador perde o direito à aposentadoria especial. E foi o que aconteceu em Minas Gerais. A segunda Câmara Previdenciária não reconheceu o pedido de aposentadoria por idade rural de um homem que trabalhava em uma área rural, mas apresentava vínculos urbanos que descaracterizam a condição de segurado especial. Ele não concordou com a decisão em primeira instância e entrou com recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O argumento usado pela defesa é de que, aos 62 anos, o idoso não precisa estar trabalhando efetivamente no campo para receber o benefício. Relator do caso, o juiz federal Gregório Santos rejeitou o argumento. Ele explica que, no processo, existem provas suficientes de que o idoso tem vínculos urbanos, o que contraria a lei. Por isso, o recurso foi negado. Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente no nosso portal e também nas redes sociais como Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!